IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma estimativa antecipada do PIB, que é o Produto Interno Bruto, apontou expansão de 1,3% no primeiro trimestre de 2025. O resultado oficial do PIB, calculado pelo IBGE, será divulgado na sexta-feira, dia 30 de maio. Vamos entender melhor esse índice, então, na minha conversa de agora ao vivo, com o economista Benito Salomão. Benito conectado com a gente, mais uma vez, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agronotícias, Benito, tudo bem? Um bom dia a você, Felipe, um bom dia a todos que nos assistem. Sempre um prazer, uma satisfação retornar aqui ao canal AgroMais. É uma satisfação nossa, Benito. Bom, esse crescimento aí de 1,3%, se confirmado, né, fica dentro aí da expectativa do mercado, dos especialistas, nesse primeiro trimestre, ou na verdade no último trimestre de 2024, por exemplo, o crescimento foi menor, foi de 0,5%. Então, esse primeiro trimestre de 2025, com crescimento de 1,3%, é um bom desempenho? Sem dúvida nenhuma, né? Sobretudo diante das expectativas apontadas ali pelo Boletim Focus no início do ano. Nós terminamos o ano de 2024 e iniciamos o ano de 2025 com expectativas muito pessimistas com relação ao PIB, com relação à atividade. Havia ali um certo consenso entre esses economistas de mercado de que a economia iria desacelerar, né? E muitas casas ali projetando PIB abaixo de 2% para esse ano de 2025, né? Então projeções ali indicando 1,7%, 1,9%, uma desaceleração. Com o decorrer do primeiro semestre, né, nós estamos começando a ver que essa desaceleração contratada ela não vai ser tão aguda assim. Então, a mediana das casas ali, né, elas já estão ali projetando um PIB superior a 2%. É lógico que a depender do resultado de sexta-feira, né, depois de amanhã, essas revisões elas podem ser revistas, né, essas previsões podem ser revistas, perdão, e essas casas podem ajustar essas expectativas, né? O IBC-BR, que é um indicador do Banco Central, né? O IBC-BR é aquilo que nós chamamos na macroeconomia de um indicador antecedente, né? O que são indicadores antecedentes? O PIB ele é uma variável que demora a ser calculada pelo IBGE, né? Então você tem uma frequência trimestral do PIB e normalmente a gente fecha ali cada trimestre com 2 ou 3 meses de defasagem. Enquanto isso, né, os economistas eles olham para a atividade a partir de indicadores antecedentes. O IBGE é um deles, mas há outros, né? Há métricas, por exemplo, de papel ondulado, produção de papel ondulado, que indica a produção e a venda de embalagens, né, encomendas da indústria, etc., entre outros muitos indicadores antecedentes que nós temos aí. De forma que o IBC-BR aponta para um crescimento no primeiro trimestre de 1,3%, mas hoje, né, há talvez uma expectativa de que esse crescimento seja um pouco maior, né, possa estar ali entre 1,5% e 1,6%, possa estar até um pouco maior do que o IBC-BR tem apontado. A gente vê que dentro desse resultado, quando a gente destrincha um pouquinho, né, a gente vê que serviços, indústria tiveram resultados positivos, mas o agronegócio foi quem puxou de fato esse número para cima, né, 6,1%. A gente pode entender esse ótimo resultado como por conta do período de safra, de colheita. Como que o agro conseguiu se destacar tanto aí de uma maneira positiva dentro desse primeiro trimestre? Nós temos que entender que, em primeiro lugar, pelo lado da oferta, né, que é o que você está se referindo aí, todos os grandes setores estão crescendo. Então, serviços vai crescer, uma taxa menor, mas vai. A indústria de transformação está crescendo e o agro está puxando, né? Bom, isso tem a ver, sim, com o período de safra, né? Então, o primeiro trimestre ali é um período de safra,
nós temos que ver como é que fica esse dado, né? Na sexta-feira nós vamos saber como é que fica esse dado. Feito o ajuste sazonal, então esse é o primeiro ponto. Mas não só, né? Nós precisamos entender o desempenho do agro desse ano, que deve ser bom, né? No acumulado do ano deve ser um bom desempenho, a partir do mau desempenho do ano passado. O ano passado, vocês se lembram, né? Nós tivemos aqui em outros momentos no canal AgroMais, discutindo alguns problemas climáticos e o efeito disso sobre inúmeras produções agrícolas ao longo do território nacional. Nós tivemos problema no sul do país, com alagamentos, nós tivemos problema de longas estiagens no centro-oeste, né? No centro-oeste parte da região norte. Então, isso tudo afetou muito a produção do agro, né? que o ano passado não desempenhou bem. Então, eu imagino que hoje, né, passados esses problemas ambientais, esses choques climáticos ali que afetaram o ano passado, o agro ele volta com força, né? E é o que está acontecendo. E eu acho que é um pouco o que o PIB de sexta-feira, né, o PIB de depois da manhã, vai nos mostrar, né? Um agro bastante forte, né, puxando para cima a média do PIB pelo lado da oferta, né? Então, pelo lado da oferta, me parece que esses dados estão mais ou menos contratados. Pela ótica da demanda, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né? Eu estou particularmente interessado em saber de que forma vai se comportar a formação bruta de capital fixo, né? O investimento. Porque nós estamos diante de um ciclo muito agudo de aperto monetário, né? A Selic, né? Nós tivemos aqui há poucas semanas atrás discutindo isso. A Selic, ela chegou no patamar mais contracionista dos últimos, talvez, 18, 19 anos. E de que forma isso vai afetar o investimento, né? Dentro do investimento, a formação bruta de capital fixo. Então, pela ótica da demanda, né, eu estou particularmente interessado em observar se a política monetária ela estará já produzindo efeitos sobre o investimento. Para a gente encerrar aqui, então, agora o que a gente pode esperar daqui para frente? Porque apesar do bom desempenho, né, no início do ano, tem muita gente ainda acreditando numa desaceleração no ritmo de crescimento da economia ao longo de 2025. Você também tem uma análise mais ou menos nessa linha? Olha, alguma desaceleração pode acontecer, mas vai ser bem menos aguda do que essas previsões mais pessimistas ali do começo do ano estavam ali alertando, tá? Hoje nós estamos vendo ali o mercado de trabalho se comportando de forma muito resiliente, o desemprego ali numa taxa demasiadamente baixa. Nós estamos vendo ali setores da economia crescendo, né? Então, como nós acabamos de falar, pela ótica da oferta, no primeiro trimestre todos os setores vão crescer. Nós estamos vendo o consumo das famílias pela ótica da demanda bastante resiliente, o que tem a ver também com esse momento do mercado de trabalho, com a expansão da renda, dos salários, etc., né, a massa salarial. Então, talvez o PIB não vá crescer como cresceu no último quadriênio, né, que nós tivemos ali o PIB crescendo em média 3 e pouco por cento, 3,2, 3,3, mas também eu acho que nós não vamos ter uma desaceleração profunda, né? Como alguns analistas apontavam no começo do ano. Acho que nós podemos ter ali um crescimento bastante razoável ao longo do ano ali, talvez de 2,5%, às vezes um pouco mais. É importante a gente salientar, Felipe, que o PIB potencial brasileiro ele aumentou nessa década de 2020. Né? Então, o potencial de crescimento da economia brasileira ele aumentou, né? Devido a vários movimentos, ganhos de produtividade advindos ali do período da pandemia, onde muitas firmas tiveram que adaptar suas estruturas produtivas. E tudo isso, né, levou o nosso PIB potencial para um patamar maior em relação ao que era observado na última década. Então, eu acredito ali que esse nosso PIB ali, ele pode performar em 2025 entre 2,5% e 3%.
Benito, quero sem pressões inflacionárias, tá? É importante dizer, porque quando o PIB potencial ele aumenta, a taxa de crescimento ela pode ser maior sem gerar pressões inflacionárias, né? E eu acho que é isso que nós estamos observando hoje no Brasil. A ver, então, Benito. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente mais uma vez. A gente vai voltar a conversar com certeza muito em breve aí sobre as atualizações da economia. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a você, Felipe, e a todos no canal AgroMais. Uma boa tarde a todos. Valeu.